Ter filho é realmente um impeditivo no amor? Essa pergunta atravessa milhares de conversas não ditas, perfis ignorados em aplicativos, segundos encontros que nunca acontecem. A verdade é que existe um tabu silencioso sobre mulheres que são mães, como se a maternidade fosse um peso que as tornasse menos desejáveis, menos livres, menos dignas de serem escolhidas. E do outro lado dessa história, existe um homem que sente algo estranho no peito quando descobre que ela tem um filho. Não é necessariamente má intenção. Às vezes é medo, às vezes é insegurança disfarçada de praticidade, mas raramente é honestidade pura consigo mesmo. Aqui está o que você vai entender nos próximos minutos. Os verdadeiros motivos psicológicos e emocionais que fazem homens hesitarem diante de relacionamentos com mães. Não vou romantizar nem demonizar ninguém. Vou te mostrar a diferença brutal entre homens que fogem porque não querem crescer e homens que escolhem enfrentar a complexidade do amor adulto, porque a questão nunca foi realmente sobre a criança. A questão sempre foi sobre quem você decide ser quando a vida pede mais do que você estava planejando dar. Se você já sentiu esse receio, se já desistiu de alguém antes mesmo de tentar, se já julgou uma mulher pelo simples fato de ela ser mãe, esse vídeo é para você. E se você é mulher e já se sentiu invisível, desvalorizada ou diminuída por ter escolhido ser mãe, isso também é para você, porque existe uma clareza possível do outro lado dessa névoa. Existe uma forma de enxergar relacionamentos que vai além de preconceitos enraizados e medos não nomeados. Existe uma maturidade que transforma complicado em profundo. Se isso já te incomodou alguma vez, fica até o final. Porque o que separa um homem raso de um homem pronto para amar de verdade não é idade, nem dinheiro, nem experiência. É a coragem de olhar para si mesmo e perguntar: eu estou evitando ela? Ou estou evitando crescer? Existe uma frase que circula em silêncio entre aplicativos de relacionamento, mesas de bar e conversas entre amigos. Ela tem filho? Complica. 3 palavras que carregam camadas inteiras de julgamento, medo e insegurança que ninguém tem coragem de verbalizar com honestidade. Mulheres que são mães enfrentam um estigma invisível, como se a maternidade as marcasse com uma etiqueta de bagagem pesada ou menos disponível para amar, como se o fato de terem gerado vida as tornasse, de alguma forma, menos desejáveis, menos livres, menos dignas de serem escolhidas por inteiro. Do outro lado dessa história, existe um homem que sente um aperto no peito quando descobre que ela é mãe. Ele não sabe nomear exatamente o que sente. Não é crueldade consciente, é algo mais confuso. Medo de responsabilidade que ele não pediu, medo de ser comparado com o pai biológico, medo de não ser aceito pela criança, medo de perder a liberdade que ele ainda nem aproveitou direito. Então ele faz o mais fácil. Desiste antes de tentar. Bloqueia. Some, inventa desculpa e continua procurando alguém sem complicações, alguém que caiba perfeitamente na fantasia de relacionamento sem fricção que ele construiu na cabeça. O custo emocional disso é brutal. Mulheres desenvolvem insegurança profunda sobre seu valor afetivo, começam a esconder a existência dos filhos nas primeiras conversas, sentem vergonha de algo que deveria ser motivo de orgulho. Elas se perguntam: serei amada de novo? Ou a maternidade me condenou à solidão? E enquanto isso, homens evitam conexões reais por medo de algo que sequer experimentaram. Eles seguem padrões sociais que nunca questionaram, reproduzem frases que ouviram de outros homens rasos e perdem mulheres incríveis porque confundiram maturidade emocional com fardo. A sociedade romantiza a ideia do homem que aceita tudo, mas não prepara ninguém para a verdade crua. Relacionamentos com mães exigem maturidade emocional diferenciada, e isso não é defeito. Isso é evolução, porque amor adulto não acontece na ausência de complexidade, acontece na forma como você lida com ela. Este vídeo existe para desfazer essa névoa e trazer clareza sobre o que realmente importa na construção de vínculos autênticos. Então, respira fundo, porque algumas verdades vão incomodar antes de libertar. Vamos começar pelo que ninguém admite em voz alta: o medo disfarçado de praticidade. Muitos homens dizem: não quero compromisso cedo demais. Mas a verdade real, a verdade nua e crua, é que eles não querem a responsabilidade emocional que já vem embutida na relação. Ter filho não é um detalhe que você descobre depois. É uma realidade que te olha nos olhos desde o primeiro dia. E isso assusta porque expõe imediatamente o nível de maturidade que você realmente tem. Não dá para fingir, não dá para enrolar. Ou você está pronto para construir algo denso, ou você está apenas procurando distração emocional com roupagem de relacionamento sério. Aqui está o teste mais simples do mundo. Imagine que você conhece uma mulher incrível. A conversa flui, a química existe,
Você sente aquela conexão rara que não aparece todo dia. Mas aí, no meio da segunda conversa, ela menciona casualmente que tem um filho de 4 anos. E algo dentro de você trava. Você não pergunta mais nada sobre a criança. Você desvia o assunto. Você começa a calcular mentalmente se vale a pena continuar. E 3 dias depois, você simplesmente desaparece. Você nem tentou. Apenas presumiu que seria pesado demais para o seu momento de vida. Agora responde com honestidade brutal. Você estava protegendo sua liberdade ou estava protegendo sua imaturidade? Porque liberdade de verdade é poder escolher com consciência. Imaturidade é fugir de tudo que exige mais do que você está disposto a dar. E olha, não existe problema nenhum em não estar pronto. O problema é vestir a fuga de sabedoria como se você estivesse fazendo um favor para ela ao desaparecer, como se você estivesse sendo realista, quando na verdade está sendo covarde. Fugir de uma mãe não é proteger sua liberdade, é proteger sua zona de conforto emocional, é escolher a facilidade ao invés da profundidade. E tudo bem se é isso que você quer agora, mas pelo menos seja honesto sobre isso, porque a pior crueldade não é rejeitar alguém, é rejeitar alguém enquanto finge que o problema está nela, quando o problema sempre esteve em você. Agora vamos para algo que corta mais fundo. A criança não é obstáculo, é revelador. A presença de um filho na vida dela funciona como um raio-x emocional da sua personalidade. Se você pensa só em si mesmo, vai se sentir ameaçado por qualquer coisa que tire o foco de você. Se você pensa em construir algo real, vai enxergar oportunidade onde outros enxergam problema. É simples assim. A criança não compete com você. Ela apenas expõe quem você realmente é quando ninguém está aplaudindo. Pensa nessa cena. Vocês marcam um jantar, tudo planejado. Você escolheu o restaurante, fez reserva, estava animado. Aí ela te manda mensagem 2 horas antes dizendo que precisa sair mais cedo porque tem que buscar o filho na casa da avó. A babá cancelou em cima da hora. Imprevistos acontecem. A pergunta é, o que você sente nesse momento? Raiva porque seus planos foram alterados? Frustração porque ela sempre coloca o filho na frente? Ou você sente respeito, admiração pela forma como ela equilibra responsabilidades? Compreensão de que maternidade não tira folga? Sua reação inicial diz mais sobre você do que sobre ela. Se você interpreta dedicação como desinteresse, se você vê responsabilidade como rejeição pessoal, então, o problema não é o filho dela. O problema é que você ainda está operando na lógica de criança. Tudo precisa girar ao meu redor ou não funciona. Homem adulto entende que amor maduro não é atenção exclusiva 24 horas por dia. É parceria construída nos espaços possíveis, com presença real nos momentos que importam. Crianças não competem com você, elas testam se você é homem ou menino, se você aguenta dividir protagonismo, se você sabe esperar, se você consegue amar alguém que tem compromissos maiores que seu ego. E olha, muitos homens falham nesse teste sem nem perceber. Eles acham que estão sendo negligenciados, quando na verdade estão apenas sendo convidados a crescer. E crescer dói, mas é o único caminho para amor de verdade. Tem outro fantasma que assombra essa história toda, a presença permanente do pai biológico. Muitos homens não admitem, mas esse é um dos medos mais profundos. Não é ciúmes romântico no sentido clássico, é algo mais perturbador. Insegurança de papel. Onde eu me encaixo nisso? Ele vai estar sempre ali, nas festas de aniversário, nas reuniões de escola, nas decisões sobre o filho. Eu vou ser o quê? O intruso? O substituto? O coadjuvante na vida dela? Essas perguntas rodam na cabeça, e ninguém fala sobre elas abertamente porque parece fraqueza. Mas é real, e precisa ser nomeado. Aqui está a cena que trava muita gente. Ela precisa ligar para o ex para combinar buscar o filho no fim de semana, ou para falar sobre pensão, ou sobre a reunião da escola. Conversas práticas, objetivas, necessárias. Você está do lado dela quando o celular toca e aparece o nome dele na tela. O que passa pela sua cabeça nesse segundo? Ela ainda gosta dele? Porque ela está sorrindo enquanto fala com ele? Ou você consegue ver isso pelo que realmente é? Uma mulher responsável, organizada, que mantém comunicação saudável em nome do filho. A diferença entre essas duas interpretações define se você vai construir algo sólido ou destruir tudo antes de começar. Homem imaturo compete com fantasmas. Ele vê ameaça onde não existe. Ele transforma a cooperação em traição imaginária. Ele cobra exclusividade emocional em áreas que não competem com ele. E no processo, ele se torna exatamente aquilo que temia, descartável. Porque ninguém aguenta viver sob vigilância disfarçada de amor. Homem maduro não compete com fantasmas. Ele constrói presença. Ele entende que o ex não é rival. É apenas parte da estrutura familiar que já existia antes dele chegar. E se você tem valor real a oferecer, se você é parceiro de verdade,
Você cria seu próprio lugar, não por competição, por construção. O espaço que você ocupa na vida dela não depende de apagar o passado, depende de ser presente no agora de forma tão sólida que não há dúvida sobre quem você é. Agora precisa ficar claro, existe uma diferença brutal entre estar pronto e estar disponível. Só porque você está solteiro, não significa que você está preparado para amar uma mãe. Maturidade emocional não é opcional nessa história, é pré-requisito. E fingir que você tem quando não tem é a crueldade mais covarde que existe, porque você não está só perdendo tempo, você está machucando alguém que já carrega peso suficiente. Então, antes de entrar, antes de prometer, antes de criar expectativa, você precisa se perguntar com honestidade cirúrgica: eu quero conexão profunda ou apenas distração emocional? Olha essa situação com clareza. Você tem 25 anos. Quer viajar, quer curtir, quer experimentar, não quer pensar em futuro ainda. Tudo bem, é legítimo. Mas aí você conhece uma mulher de 32 que é mãe, que já passou pela fase de indefinição, que busca estabilidade e parceria real. Você pode até sentir atração, pode até gostar da companhia dela, mas forçar encaixe entre momentos de vida completamente diferentes não funciona. Nunca funcionou, nunca vai funcionar. E quanto mais você insiste, mais dano você causa. Avaliar honestamente seu momento de vida não é covardia, é responsabilidade. É olhar no espelho e admitir: eu não estou pronto para isso agora. Não porque ela não seja incrível, mas porque eu ainda não sou o homem que esse tipo de relação exige. E sabe o que acontece quando você tem essa coragem? Você libera ela para encontrar alguém que esteja no mesmo momento. Você evita criar trauma onde poderia existir apenas incompatibilidade de timing. Você age como adulto. Não existe problema em não estar pronto. O problema é fingir que está. O problema é entrar sabendo que não vai aguentar, mas querendo aproveitar a companhia enquanto dá. O problema é usar ela como experimento emocional enquanto você decide se consegue lidar com isso. Isso não é exploração romântica, é crueldade consciente. Então, se você não está no momento certo, diz logo, dói menos, e preserva a dignidade de todo mundo envolvido. Vamos falar de uma verdade que ninguém gosta de admitir. Existe um preconceito social profundo disfarçado de preferência pessoal. Mulheres que são mães enfrentam um julgamento cultural que homens com filhos simplesmente não enfrentam. Um cara de 35 anos com 2 filhos, responsável, maduro, bom pai. Uma mulher da mesma idade na mesma situação, complicada, bagagem, muito compromisso. O padrão é diferente. O peso é diferente, e a maioria dos homens reproduz esse preconceito sem nem questionar de onde ele vem. Apenas segue a boiada, repete o que ouviu, julga sem pensar. Pensa nessa cena. Você está com seus amigos. Alguém comenta que você está saindo com uma mulher. E aí, como ela é? Você responde: legal, inteligente, bonita, mas ela tem um filho. E aí começam as piadas. Vai assumir filho dos outros? Cuidado, mano. Isso aí é cilada, tu é doido, tem tanta mina sem filho por aí. Seus amigos riem. Você tem 2 caminhos: rir junto e concordar, ou parar tudo e defender a dignidade dela. A maioria escolhe-se o primeiro, porque é mais fácil, porque desafiar o grupo exige coragem que poucos têm. Aqui está a pergunta que deveria te tirar o sono. De onde vem sua resistência? É realmente sua? Ou é algo que você absorveu da sociedade sem filtrar? Quantas das suas opiniões sobre relacionamento vieram de observação própria? E quantas vieram de senso comum não questionado? Porque seguir a boiada é fácil. Pensar por si mesmo, questionar padrões enraizados, construir valores próprios, isso exige coragem. E a maioria prefere a segurança do preconceito coletivo do que o risco da lucidez individual. Quando você rejeita uma mulher só porque ela é mãe, sem nem conhecer quem ela é, você não está fazendo uma escolha consciente. Você está obedecendo um script social que alguém escreveu antes de você nascer. E pior, você está contribuindo para um ciclo de desvalorização que machuca milhões de mulheres todos os dias. Não estou pedindo para você forçar nada. Estou pedindo para você se perguntar: essa opinião é minha ou eu só estou repetindo? Está fazendo sentido? Comenta aqui embaixo sua experiência. Agora vamos para o que realmente muda quando você ama uma mãe. Tudo e nada ao mesmo tempo. A rotina muda. As prioridades mudam, os planos precisam de mais flexibilidade, mas o amor não fica menor por causa disso. Ele fica mais denso, mais verdadeiro, mais adulto, porque você não está mais brincando de relacionamento. Você está construindo algo que existe no mundo real, com compromissos reais, com uma mulher que não tem tempo para joguinhos emocionais. E isso ou te assusta ou te liberta, depende de quem você é. Olha essa situação bem concreta. Você planeja um fim de semana romântico.
Hotel na praia, tudo reservado. Você está animado. Na quinta-feira, 2 dias antes de viajar, o filho dela fica doente, febre alta. Ela precisa cancelar tudo. Não é má vontade, não é falta de interesse, é maternidade. É prioridade não negociável. A pergunta é, você surta ou você apoia? Você cobra ela como se fosse culpa dela? Você faz drama passivo-agressivo? Ou você diz, a gente vai em outra hora, fica tranquila, ele está bem e realmente sente isso? Se você não consegue lidar com horários que mudam, imprevistos que acontecem, prioridades que não giram sempre ao seu redor, seja honesto antes de entrar, porque ela não precisa de mais alguém cobrando dela. Ela já tem a sociedade inteira fazendo isso. Ela precisa de parceiro, alguém que entende que amor de verdade não é só nos momentos perfeitos onde tudo flui, é principalmente nos imperfeitos, nos cansados, nos complicados, onde a verdadeira parceria se revela ou desmorona. Amor maduro não exige que a vida dela pare para você existir. Amor maduro se encaixa na vida que já existe e constrói algo novo sem destruir o que veio antes. Se você precisa ser o centro absoluto de atenção para se sentir amado, você não quer parceira, você quer plateia. E mãe nenhuma tem tempo nem energia para alimentar ego de homem imaturo. Ela tem coisa mais importante para cuidar, inclusive dela mesma. E aqui chegamos no ponto que separa quem fica de quem foge, a transformação que poucos têm coragem de viver. Relacionar-se com uma mãe te força a evoluir mais rápido do que você planejava. Não porque ela exige isso, mas porque a própria dinâmica da relação não permite mediocridade. Você não consegue ser morno. Ou você está dentro de verdade, comprometido com crescimento, ou você está fora. Não existe meio termo confortável, onde você fica enrolando, testando, vendo no que dá. A vida dela não permite essa lentidão. Então você ou acelera sua maturidade, ou revela que não estava disposto a crescer. Aceite isso agora. Você será desafiado emocionalmente de formas que relacionamentos rasos nunca te desafiaram. Vai precisar lidar com ciúmes que não fazem sentido, com inseguranças que você nem sabia que tinha, com frustrações por não ter atenção exclusiva, com a realidade de que existe uma criança que vai sempre vir antes de você em momentos críticos. E sabe de uma coisa? Isso é bom, porque é nesses desafios que você descobre se tem substância ou se é só fachada bem construída. Olha o que acontece 3 meses depois de você entrar nessa relação de verdade. Você percebe que está planejando o futuro com mais seriedade. Não porque alguém te obrigou, não porque você precisa, mas porque o amor maduro faz isso naturalmente. Ele te puxa pra frente. Te mostra que existe vida além da sua zona de conforto. Te ensina que responsabilidade não é prisão, é propósito. E de repente você está conversando sobre escola, sobre férias em família, sobre construir algo que dure. E você não está assustado. Você está engajado. Ela não precisa de herói. Ela não precisa de alguém para salvá-la. Ela já se salva sozinha faz tempo. Ela precisa de parceiro. E poucos homens sabem a diferença. Herói aparece, resolve, recebe aplausos e vai embora. Parceiro fica. Nos dias bons e nos ruins, nas vitórias e nas crises. Parceiro constrói junto, não conserta sozinho. E esse tipo de presença constante, sólida, sem holofotes, isso assusta homem que vive de validação, mas alimenta homem que vive de propósito. Agora deixa eu te mostrar como isso funciona na prática. Primeiro encontro, café da tarde num domingo qualquer. A conversa está fluindo bem, ela ri das suas piadas. Você gosta da forma como ela pensa. Existe química, existe aquela conexão rara que não aparece todo dia. Vocês já estão há 1 hora conversando e o tempo passou sem vocês perceberem. Então ela respira fundo e diz, com um leve peso na voz, só preciso te falar uma coisa antes de continuar. Eu tenho um filho de 6 anos. Silêncio de 3 segundos. O mundo não para, mas algo dentro de você precisa decidir quem você é agora. Você pode responder de 2 formas. Primeira, entendi. Tom descendente. Olhar desviado para o celular ou para a xícara de café. Você tenta disfarçar, mas o corpo já entregou. A energia mudou. Ela percebe na hora. Sempre percebe. E naquele exato momento, a conexão morre. Não porque você disse algo cruel, mas porque sua reação disse tudo que suas palavras tentaram esconder. 3 dias depois você inventa uma desculpa qualquer e desaparece. Ela já esperava. Já conhece esse roteiro de cor. Ou segunda forma. Que legal. Como ele é. Tom genuíno. Olhar mantido. Você faz a pergunta de verdade. Não por educação, mas porque você realmente quer saber. Ela relaxa os ombros. O peso que ela estava carregando diminui e a conversa se aprofunda. Ela conta sobre a personalidade do filho, sobre os desafios, sobre as alegrias. E você escuta, de verdade, não planejando sua próxima fuga, mas presente naquele momento. E algo entre vocês se fortalece em vez de quebrar. Ponto final. O amor adulto
não acontece na ausência de complexidade. Acontece na forma como você lida com ela. 3 segundos de silêncio. 2 formas de responder. Uma revela quem você finge ser. Outra revela quem você realmente é. E a diferença entre essas 2 respostas define tudo que vem depois. Tudo. Então vamos sintetizar tudo isso numa verdade que você não vai mais conseguir ignorar. A questão nunca foi sobre a criança. Nunca. A questão sempre foi sobre quem você escolhe ser quando a vida apresenta algo mais complexo do que você planejava. Antes dessa conversa, talvez você achasse que era sobre logística, sobre tempo livre, sobre não querer assumir responsabilidades que não são suas. Mas agora você sabe. É sobre maturidade. É sobre estar pronto para construir ao invés de apenas consumir experiências emocionais descartáveis. É sobre escolher profundidade quando todo mundo está escolhendo facilidade. Olha o contraste. Antes, você via uma mulher incrível e desistia dela porque existia um filho. Você focava no obstáculo e perdia a pessoa. Você deixava o medo de responsabilidade ser maior que a possibilidade de conexão real. Agora, depois dessa clareza, você pode ver diferente. Você pode olhar para a mesma situação e enxergar. Essa mulher equilibra maternidade, trabalho, vida pessoal e ainda tem espaço emocional para construir algo novo. Ela não é complicada, ela é completa. Ela não tem bagagem, ela tem história, profundidade, propósito, e relacionar-se com alguém assim não te diminui, te expande. A transformação não está em aceitar uma criança, está em aceitar que você precisa crescer, que amor adulto exige mais do que você achava que tinha para dar, que parceria real não é 2 pessoas vivendo uma fantasia sem fricção, é 2 pessoas construindo algo sólido em meio às complexidades reais da vida. E quando você entende isso, verdadeiramente entende, tudo muda. O filho deixa de ser impedimento e se torna apenas parte da realidade que você escolhe abraçar, porque você não está mais fugindo, você está construindo. Repete comigo: eu escolho a lucidez. Eu escolho ver as pessoas como elas realmente são, não como fantasias simplificadas. Eu escolho crescer ao invés de fugir, porque no final, a pergunta nunca foi, ela tem filho? A pergunta sempre foi, eu sou homem suficiente para amar alguém real? E agora você sabe a resposta, ou pelo menos sabe que precisa descobrir. Então recapitula comigo o que realmente importa aqui. Você entendeu que o medo de relacionar-se com mães não é sobre a criança. É sobre a sua própria imaturidade não resolvida. Você viu que a presença de um filho funciona como revelador. Expõe se você pensa só em si, ou se consegue construir algo maior. Você compreendeu que o fantasma do ex só assombra quem compete, ao invés de construir presença real. Você aprendeu a diferença entre estar disponível e estar pronto. Você enxergou o preconceito social que reproduz sem questionar. Você descobriu que amor maduro não diminui com complexidade, ele se aprofunda. E mais importante, você entendeu que essa jornada te transforma mais rápido do que qualquer outra, porque não permite mediocridade. A promessa que eu te fiz no início era clareza. E clareza você tem agora. Não se trata de convencer você a namorar alguém que é mãe. Trata-se de tirar as máscaras e revelar a verdade. Você não está evitando ela. Você está evitando a versão melhor de si mesmo que esse tipo de relação exigiria. E tudo bem se você não está pronto. Mas pelo menos agora você sabe disso. Pelo menos agora você não vai machucar ninguém fingindo ser o que não é. Pelo menos agora, quando você desistir de alguém, vai ser honesto sobre o verdadeiro motivo. E quando você ficar, vai ser porque escolheu crescer. Se isso mudou algo em você, salva esse vídeo e compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Porque a conversa mais importante sempre começa com a verdade que ninguém tem coragem de dizer.